Solidão. Olá, minha amiga estoica. Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos falar sobre um assunto que aflige muitas pessoas: a solidão. A solidão pode ter seu lado bom e frutífero, antes só do que mal acompanhada. O que fazer quando não temos ninguém com quem compartilhar a nossa vida? É válido forçar-se a encaixar num lugar que não nos pertence apenas para amenizar a sensação de solidão? A solidão não é o vazio absoluto. Ela é presença silenciosa. É a companhia de si mesmo quando o mundo se afasta, quando as vozes cessam e o ruído lá fora já não alcança. Há quem a tema, e há razão. A solidão escancara espelhos, mostra feridas que o cotidiano disfarça, obriga ao encontro com quem se é, não com quem se aparenta ser. Mas ela também pode ser abrigo, um espaço sagrado onde floresce a alma, onde pensamentos ganham raízes, onde o coração aprende a pulsar sem plateia. Na solidão, o tempo anda devagar, e isso é bênção para quem sabe esperar. Ela ensina o valor do toque, da palavra, do olhar genuíno que vem do outro, e ao mesmo tempo, ensina a não depender deles para existir em paz. Solidão não é sempre ausência. Às vezes, é o excesso de presença, de si, do que foi, do que ainda busca ser. Quem aprende a caminhar com ela, anda mais leve quando o mundo volta a se aproximar. A solidão é um território que muitos evitam, mas que todo ser consciente é, em algum momento, convocado a atravessar. Ela não é mero isolamento físico. É um estado do ser que revela a verdade sobre a condição humana. Nascemos sós, morremos sós, e no intervalo entre esses dois extremos, somos chamados a dar sentido ao tempo que nos foi concedido. Para os estoicos, a solidão não era motivo de desespero, mas de fortalecimento. Era no recolhimento que se cultivava a virtude, que se treinava a alma para não depender do acaso, da fama, do afeto alheio. Epicteto diria: se estás só, observa bem com quem estás só. És tua melhor ou tua pior companhia? Jean-Paul Sartre, por outro lado, enxergava a solidão como a raiz da liberdade. Sem garantias divinas ou respostas prontas, cabe ao ser humano assumir a responsabilidade radical por sua existência. Isso é angustiante, mas é também libertador, pois só quem se reconhece só pode escolher com autenticidade. A solidão, então, é espelho e fogo. Mostra o que somos sem máscaras sociais. Testa nossos valores, nossos desejos, nossos limites. E também nos chama à transcendência. Quando enfrentada com coragem, ela pode revelar a quietude do espírito, o gosto raro de uma liberdade interior que não se curva ao ruído do mundo. A solidão dói, sim, como tudo que é verdadeiro. Mas talvez nela resida o começo da sabedoria. A flor que brota do deserto não o amaldiçoa. Ela floresce. A solidão no meio da multidão. Essa é uma das formas mais sutis e mais dolorosas da solidão. Estar cercada de vozes, de corpos, de movimento, e ainda assim sentir-se só. Há uma solidão que se oculta entre sorrisos, que se disfarça em aplausos, que caminha pelas avenidas cheias e se senta nas festas iluminadas. É a solidão que nasce do desencontro essencial. Estar com muitos, mas não com ninguém. Os gregos antigos falavam da política como a arte de viver em comunidade, mas também sabiam que o simples fato de estar na polis não significa estar em comunhão. Há multidões onde ninguém se enxerga, onde os olhos se cruzam, mas não se encontram, onde todos falam, mas poucos escutam. É possível estar rodeada de pessoas e ainda assim não ser vista. É possível ouvir 1000 vozes e nenhuma que fale ao coração. É possível viver conectada e ainda assim estar desconectada de si mesma. Nietzsche já nos alertava sobre o homem moderno, cercado de estímulos, perdido em papéis, fragmentado. A multidão muitas vezes funciona como um espelho estilhaçado,
reflete 1000 pedaços de nós, mas nenhum inteiro. E é nesse caos aparente que a filosofia nos convida a recolher-nos, a buscar, mesmo em meio ao tumulto, um centro firme. Estar só na multidão pode ser um grito, ou pode ser um portal. Depende se olhamos para fora, buscando pertencer, ou se ousamos olhar para dentro, buscando ser. Nietzsche e a solidão entre os homens. Você já se sentiu sozinha, mesmo cercada de gente? Em uma sala cheia de vozes, em uma rua apressada, em uma festa barulhenta, há um tipo de silêncio que grita por dentro. Nietzsche sabia disso. Ele chamava de solidão do espírito livre. Aquela que nasce quando você não se encaixa, quando começa a ver o mundo com olhos seus, e não mais com os olhos do rebanho. Na multidão, tudo é ruído. Opiniões baratas, emoções de segunda mão, verdades embaladas em frases prontas. Mas você começa a despertar, e ao despertar, sente-se só. Não porque os outros te rejeitam, mas porque já não consegue mais mentir para si. A solidão dói, sim, mas ela também purifica. Ela separa o que é seu do que era dos outros. Ela te devolve a si mesma. Nietzsche diria: você agora é um criador de valores, um além do homem, uma além da mulher. E isso tem um preço: a incompreensão, o distanciamento, a travessia solitária. Mas há força nisso, a grandeza em não pertencer, a dignidade em não seguir. Não tema a solidão, tema esquecer quem você é apenas para ser aceita por quem apenas te olha, mas não consegue te ver. A multidão pode ser barulhenta, mas é no silêncio que a alma acorda. Para Nietzsche, a solidão não é apenas uma condição ocasional. É, muitas vezes, um destino dos que ousam pensar diferente, dos que se tornam fiéis à própria verdade. Nietzsche entende que a vida em sociedade, a multidão, tende a nivelar os indivíduos. A coletividade exige conformidade, rotina, mediocridade. O rebanho, como ele chama, busca segurança, não verdade, estabilidade, não intensidade. Quem pensa de forma livre, quem busca transcender os valores herdados, logo se verá só, e talvez incompreendido. Essa solidão, porém, não é um castigo. É uma condição do crescimento. É o caminho do espírito livre, do Übermensch, além do homem. Aquele que cria seus próprios valores e não vive mais sob os mandamentos externos da moral tradicional. Nietzsche nos apresenta um paradoxo. O mais autêntico, o mais criador, o mais profundo, é aquele que mais frequentemente se vê só. Não por misantropia, mas porque sua visão vai além do que a maioria está disposta a ver. Para viver só, é preciso ser um animal ou um deus, diz Aristóteles. Nietzsche acrescenta, ou um filósofo. Ele também alerta para o perigo oposto, o da multidão que entorpece. A convivência constante com o superficial, com os discursos vazios, pode afastar o indivíduo de si mesmo. A pior solidão, então, não é estar sem os outros. É estar longe de si mesmo, cercado de todos. Nietzsche não romantiza a solidão, mas tampouco a teme. Ele a vê como inevitável para quem busca a vida com profundidade. E talvez, nesse sentido, a solidão em meio à multidão seja o primeiro passo para o autoconhecimento, o chamado para um tipo mais elevado de existência. A solidão e a misantropia, irmãs distantes. A solidão é, muitas vezes, um estado de busca. A misantropia, um estado de ruptura. A pessoa solitária pode amar profundamente a humanidade, mas sentir que não há espaço para a autenticidade no mundo ao seu redor. Ela se recolhe, não por desprezo, mas por delicadeza, porque escuta mais do que fala, porque sente demais. Ela busca o silêncio não para negar os outros, mas para preservar o que é verdadeiro. Já o misantropo, esse perdeu a fé nas pessoas. Para ele, a convivência não é apenas difícil, é repulsiva. Ele já não espera escuta, nem mudança.
Acha que a maioria é guiada por vaidade, ignorância ou hipocrisia. E talvez esteja certo em parte. Mas onde há apenas desprezo, não há mais abertura para o diálogo, nem mesmo com o que há de bom no outro. O misantropo é um tipo de espírito que, por ter enxergado fundo demais, se torna amargo. É o que acontece quando o pensador se torna cínico, quando o coração que amava a verdade passa a odiar tudo que é humano, inclusive a si mesmo. Mas o verdadeiro sábio, como o estoico, evita esse caminho. Ele se recolhe, sim, mas não odeia. Ele escolhe o silêncio, mas não se fecha. Ele vê as falhas dos outros, mas não as transforma em condenação. Ele sabe que a humanidade é imperfeita e, mesmo assim, insiste em cultivar a virtude, a bondade, a clareza. Porque ser solitário não é negar o mundo, é só não se deixar afogar por ele. É melhor viver só do que mal acompanhada? Do ponto de vista estoico, a resposta é direta: sim. Mas não é um sim amargo, do tipo, então me isolo do mundo. É um sim sábio, aquele que reconhece que a liberdade interior vale mais do que qualquer aprovação externa. Sêneca nos diria: a maior companhia que você terá na vida é você mesma. Cuide para que essa companhia seja boa. A filosofia estoica nos ensina que viver para agradar aos outros, ajustando-se a moldes artificiais, anulando nossa verdade, é como prender a alma numa gaiola de ouro. Brilha por fora, mas sufoca por dentro. Você está acompanhada, mas está perdida. A solidão autêntica pode ser difícil, sim, mas ela é fértil. Na solidão, você pode ouvir sua própria voz, entender o que pensa, o que sente, o que acredita de verdade, sem eco. É nesse silêncio que nasce a fortaleza interior. E há algo ainda mais importante. A solidão por escolha é liberdade. A companhia por obrigação é prisão. Agora, sobre enfiar-se numa caixa para se ajustar. A filosofia diria: cuidado. Quando você se molda demais para caber, você racha por dentro. E o preço disso é alto. O esquecimento de si. Epicteto diria que a única coisa que realmente nos pertence é a nossa mente, nosso julgamento, nosso caráter. Se você entrega isso para não se sentir só, está trocando o essencial pelo acessório. Em resumo, não viva para se encaixar. Não se conforme para não incomodar. Não aceite migalhas emocionais só para não comer sozinha. A verdadeira companhia começa com a paz de estar com você mesma. E uma vez em paz, você atrai o que também é inteiro. O que fazer quando não temos ninguém com quem compartilhar a vida? Antes de tudo, reconheça a dor sem se envergonhar dela. A vontade de partilhar não é fraqueza, é natureza. Somos seres de encontro, mas também somos seres de travessia. E às vezes, a travessia é solitária. A filosofia, especialmente o estoicismo, não nos diz: não sinta falta de ninguém. Ela nos ensina algo mais corajoso. Não dependa de ninguém para sentir que sua vida tem valor. Sêneca, em suas cartas, dizia que o sábio é autossuficiente, mas ainda assim deseja amigos. Ou seja, você pode ser completa e ainda assim desejar companhia. Isso não é contradição, é equilíbrio. Quando não temos ninguém com quem compartilhar a vida, é hora de voltar-se para dentro e descobrir: com o que, com quem, com o que temos compartilhado a nossa existência até agora? Estamos nos entregando aos outros, esperando sermos salvas? Ou estamos nos construindo para que, quando alguém vier, seja um encontro e não um resgate? E nesse meio tempo, há tanto a fazer. Não para preencher o vazio, mas para habitar a si mesma com mais inteireza. Escreva. Torne suas reflexões suas companheiras. Leia. Ouça vozes que atravessaram séculos para conversar com você. Crie. Pinte.
Cante, caminhe, construa algo, sirva. Há um poder imenso em doar-se a alguém que precisa, mesmo que você esteja em silêncio por dentro. Então talvez a pergunta não seja apenas com quem compartilhar a vida, mas qual é a vida que você quer construir para que valha a pena ser compartilhada quando o momento chegar. E sim, o momento chega, mas ele não chega para quem implora, chega para quem floresce. Concluindo, minha amiga estoica, a solidão, às vezes, parece uma sombra que cresce atrás da porta. Ela chega sem bater, se senta ao lado e fica. Mas solidão não é sinônimo de fracasso, não é defeito, nem sentença. É um território da alma. E como todo território, pode ser explorado com coragem e delicadeza. Se você estiver aí, sentindo-se só, escute com atenção. Cuide de si como cuidaria de alguém que ama muito. Se alimente com carinho. Durma com gentileza. Fale consigo com palavras doces. Às vezes, o vazio dentro de nós grita apenas por autocuidado, não por companhia. Crie rituais consigo mesma. Não espere um convite para viver. Acenda uma vela. Faça chá. Leia um bom livro ao som da chuva. Escreva cartas que nunca serão enviadas. A solidão se acalma quando encontra beleza. Busque conexão com o invisível, reze. Medite. Contemple o céu. Sinta que há algo maior que te observa com amor. Não estamos sós no sentido mais profundo da palavra. Há um mistério que nos acompanha. Sempre. Doe-se, mesmo quando acha que não tem muito. Ajude alguém, por menor que seja o gesto. Solidão encolhe quando se transforma em presença para o outro. E acredite, há sempre alguém precisando da sua luz. Não romantize a dor, mas respeite o tempo dela. É normal sentir saudade de um abraço. É humano querer ser visto. Mas não se desespere. A vida muda. As estações voltam. E o coração que aprende a florescer sozinho, floresce diferente. E por fim, se a solidão for um jardim vazio, que você o cuide com ternura. Plante o que ama. Regue com paciência. E um dia, sem aviso, alguém chegará não para te salvar, mas para caminhar entre as flores que você mesma fez nascer. Minha amiga, se esse vídeo te tocou de alguma forma, por favor, curta, comente, compartilhe com alguém que possa estar se sentindo sozinha neste momento e se inscreva no canal para ficar por dentro dos nossos vídeos. Saudações estoicas, da mulher estoica